Oi, gente, vamos lá, vamos voltar para nossa aulinha. Já deu um tempinho aí de descanso, né? Fizeram os exercícios, espero que sim. Então a gente vai dar continuidade à nossa aula. A gente vai falar um pouco sobre a antiga Iugoslávia e os novos países. Conversando com o professor de história de vocês aqui, eu vi que vai ser assunto que vocês vão trabalhar muito, né, sobre essas regiões ainda. Então a gente vai falar a gente não vai aprofundar tanto no assunto, tá? Porque esse assunto vai ser falado muito na parte de história ainda. Então a gente vai pegar aos fatos mais superficiais aqui. Então, primeiro a gente tem que lembrar que a antiga Iugoslávia, ela foi formada a partir do Império Austro-Húngaro, tá? Então, essa região aqui, ela corresponde com aquela península balcânica lá que vocês identificaram no mapinha que a professora solicitou, lembram? Então, essa região é uma região de vários conflitos, tá? Então, muitos conflitos existentes nessa região. O relevo dessa região, ele é um relevo mais montanhoso, mais íngreme, né? Mas tem muitos vales férteis, propícios à agricultura nessa região. Então, é uma região muito disputada, tá? Foi palco aí de várias batalhas, vários problemas, vários conflitos, várias mudanças de território. Então, o que aconteceu? Houve a formação, né, da antiga Iugoslávia, desse país aí, né, país de países, várias regiões envolvidas. E a Iugoslávia, ela originou-se com o término da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a ideia, os sérvios tinham a ideia de integrar, de reunir todo o seu povo em um único território, tá? Então, a Iugoslávia foi criada, esse nome se refere, né, aos eslavos da parte sul, né? E aí formou o significado desse nome aí, dessa definição para essa região. Alguns territórios pertenciam ao Império Austro-Húngaro, que a gente falou, a Sérvia e a Turquia, mantendo-se unida durante várias décadas, graças ao carisma do grande líder do país. Então, esse cidadão aqui, o Marechal Josip Broz Tito, né, ele foi primeiro-ministro de 1945 a 1963, se tornou presidente da antiga Iugoslávia também, né? E esse cidadão, ele foi uma figura muito importante, tá? Para segurar os conflitos por muito tempo nessa região, né? Ele era um cara muito carismático, né? Ele tinha as habilidades ali de conseguir manter as pessoas sem que essas entrassem em conflito, tá? Então a gente vai ter várias etnias, vários grupos diferentes, várias religiões diferentes, né, vivendo em um território, e ele conseguiu estabelecer a paz por um bom período, né? E isso a gente vai ter durante até o período da sua morte, que aconteceu dia 4 de maio de 1980, tá? A partir daí a gente já não consegue mais uma estrutura como a que o Marechal Tito estabeleceu por muito tempo na Iugoslávia, tá? Ele sozinho, né, juntamente com o seu grupo ali, sobre as pessoas aliadas a ele, eles conseguiram expulsar tropas nazistas que ocuparam o território durante a Segunda Guerra Mundial. Tito proclamou a República Socialista Federativa da Iugoslávia, tá? Essa república era uma união federal composta pela República da Sérvia, tá? Com as regiões ainda autônomas de Kosovo e Voivodina, da Croácia, de Montenegro, da Eslovênia, da Bósnia e Herzegovina e da Macedônia, tá? Então ele conseguiu criar essa República Socialista Federativa da Iugoslávia juntamente com todos esses países aí, essas regiões. O regime político centralizado garantiu alguns direitos, mas não autonomia administrativa. Ocorreu a introdução da frágil autogestão nas fábricas e estabelecimentos rurais. Olha só, pessoal,
A antiga Iugoslávia, né, o território da antiga Iugoslávia, ele estava sobre a área de influência do socialismo naquele período, tá? Só porque o Marechal Tito, ele tinha um modelo diferente, né? Ele não aceitava o socialismo da União Soviética, então ele tinha um modelo diferenciado, né? Ele aplicava a autogestão, por exemplo. O que é isso? Ele dava maior poder, maior garantia às pessoas, aos trabalhadores de certas empresas, para eles gerirem, administrarem, né? Seja as fábricas, os estabelecimentos rurais. Ele tinha maior liberdade, tá? Então ele não acatava todas as decisões do socialismo vindas então da União Soviética. Então esse modelo diferenciado do Marechal Tito, né, ficou conhecido aí como modelo tituísmo, tá? Que era um socialismo diferenciado do socialismo soviético. Ele era mais brando, mais sutil, ele dava certa liberdade à população, né? E uma figura muito carismática também, que conseguia se relacionar muito bem, né? Conseguindo administrar muito bem todos esses territórios, ok? Então vamos lá, a gente tem aqui a antiga Iugoslávia, tá? Essa delimitação aqui, que está um pouquinho mais escuro, era a formação da antiga Iugoslávia, com todos os países, todas as regiões que faziam parte desse território, né? E após a fragmentação, a divisão desses territórios, algumas amigáveis, outras, né, aqui de grandes conflitos, né, como da Bósnia, de Kosovo, né, regiões que tiveram guerras bastante severas, muitas mortes, né, e outras foram divisões mais tranquilas. Então, os novos países, né, que se desmembraram aí da Iugoslávia são Eslovênia, Croácia, a Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Sérvia, Kosovo, tá? A Macedônia, Voivodina, então todas essas regiões aqui. Então o que a gente precisa saber? Em 1991, com o fim da União Soviética, a Eslovênia, tá? Está localizada aqui, e a Croácia se declararam independentes. Então, em 91, né, com o fim da União Soviética, a gente vai ter a independência dessas regiões. Esses países, então, nesse ano ocorreu a independência da Macedônia também, tá? Que permaneceu ligada à Sérvia. Então, ela tinha uma vinculação com a Sérvia ainda. Vamos ver o que mais que aconteceu aqui. Então, em 92, né, um ano depois, com a declaração de independência da Bósnia e Herzegovina, teve início, tá, pessoal, uma das mais sangrentas guerras que se tem em história, tá, da antiga Iugoslávia. Então, foi chamada até de Guerra da Barbárie, tá? Então, eles cercaram a cidade de Sarajevo, tá? A capital aí, e ficaram por cerca de 3 anos, tá? Atacando a população, não deixavam entrar comida, não deixavam entrar medicamento, e atacavam civis, né? Então, foi um período muito severo, de muita destruição, muitas mortes, né? Então foi bem complicado esse período, porque não aceitavam que a Bósnia se tornasse independente, tá? Essa região, ela tem grande diversidade étnica e de nacionalidades, tá? Então nós temos nessa região muçulmanos, croatas, sérvios e outros grupos ainda. Então foi de 92 a 96 essas lutas, né, essa violenta guerra que ocorreu nessa região, entre tropas sérvias, forças croatas e populações muçulmanas, tá? Então, ocorreu, para a independência dessa região, a morte de várias pessoas, vários inocentes, ok? A Bósnia, ela ocupa uma área de 51.210 quilômetros quadrados, tá?
Em 2017, a sua população era de aproximadamente 3,8 milhões de habitantes. Então, na Bósnia, nós temos 51,4% de sérvio-croatas e os bósnios, né, são cerca de 48%. Falam o mesmo idioma, que é o sérvio-croata, e a gente vai ter forte diferenciação cultural e religiosa nessa região, né? Os bósnios, eles têm religião islâmica, os croatas são de religião católica, tá? E os sérvios são de religião cristianismo ortodoxo. Então a gente tem uma diferença muito grande, tá? Às vezes, para um ateu, a gente falar que alguém entrou em uma guerra por religião é algo muito complicado. Mas se a gente parar fazendo uma associação meio boba assim, mas se você pensar que tem gente que é tão fanático por futebol que vai no estádio e entra em conflito e bate e briga e às vezes até mata, entra em agressão por causa de time de futebol, você para analisar a parte religiosa, né, que é algo muito mais sério, né, que é os valores pessoais daquela pessoa, aquela cultura, né? Então, muitas pessoas morrem, né, em detrimento da questão religiosa, tá? E esse é um dos problemas enfrentados aí por muitas regiões. Desde que se tornou independente em 91, ela tornou-se palco da mais intensa guerra, com tentativa de genocídio, tá, pessoal? A tentativa de genocídio é matança em massa por parte das tropas sérvias. Aí eles não vão olhar se é criança, se é adulto, se é idoso. Então, essa matança em massa é como se fosse uma limpeza étnica, tá? Significa a remoção sistemática de grupos étnicos de um território por outro grupo. Então, em geral, o objetivo é dominar totalmente aquele espaço, tá? Então, a gente vai ter o assassinato de várias pessoas, aprisionamento, né? Então, várias questões aí relacionadas a essa matança em massa que a gente está falando, tá? Que ocorreu na Bósnia. Em 1983, tropas internacionais foram enviadas pela ONU, tá? Que são os capacetes azuis, para ocuparem o território, tá? Então, nós temos aqui um carro blindado aí, desses capacetes azuis, vistoriando essa região, né? E aí, em 1995, nós vamos ter o Acordo de Dayton, né? Que foi um acordo para estabelecer a paz nessa região. E aí, com esse acordo, né, a gente teve o estabelecimento intermediado pela ONU, é claro, a gente vai ter o estabelecimento de duas regiões distintas, tá, nesse território, mas que eles vão compartilhar aí todas as decisões do país, ok? Esse país ele foi muito arrasado por essa guerra, né? Então foram muitas cidades destruídas, as fábricas, as áreas, os campos de produção, muitos mortos, né? Muitas doenças proliferaram com essa guerra, né? As condições foram muito precárias né? Após tanta destruição que ocorreu nessa região. Então, a gente vai falar agora de outra região também, palco de muitos conflitos, né, de guerra, que Kosovo, né? Kosovo era a maioria da população, ela tem origem albanesa, cerca de 92%, e eles professam a religião islâmica, tá? A ex-Iugoslávia tentou promover a limpeza étnica que eu falei para vocês agora, para exterminar toda a população de origem albanesa, né? Tudo que eu falei aí. Então, tem vários assassinatos, eles querem retirar toda essa população dessa região através aí de prisões, assassinatos, né? O genocídio de toda a população albanesa. Ocupa uma área de 10.800 km²,
cerca de 2 milhões de pessoas viviam em Kosovo em 97. Mas os conflitos de 98 e 99 provocaram milhares de mortes e cerca de 1 milhão de refugiados. Então, praticamente a metade da população de Kosovo fugiu, né, se refugiou, buscou outro local, tá? Em 2017, o país tinha 1,8 milhões de habitantes, tá? Então, a população reduziu bastante por causa do refúgio dessas pessoas e da morte de várias milhares de pessoas de 98 a 99, tá? Em 96, formou-se um grupo guerrilheiro, o Exército de Libertação de Kosovo, né? ELK. Tem esse símbolo aqui, era o símbolo utilizado por eles. Então, a etnia albanesa, e o objetivo deles era lutar, né, pela independência dessa província, dessa localização. Em 98, que foi o período que a gente falou aqui, a violência sérvia aumentou, o governo iugoslavo deixou de agir de forma disfarçada e passou a massacrar abertamente a etnia albanesa, né? Então a gente começa aí a ter o massacre da população, né? Sem disfarce, para qualquer um assistir. Então o apoio popular ao ELK, né, ao Exército o Exército de Libertação de Kosovo, né, com essa simbologia aqui, a maioria albanesa. Então, o apoio da população foi cada vez maior e esses conflitos passaram a chamar a atenção do mundo todo, né? Todo mundo ficou de olho nessa situação e graças aos meios de comunicação internacionais, né, o mundo tomou conhecimento do que estava acontecendo naquela região, tá? De abril a junho de 1999, as Forças Armadas da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos, promoveram milhares de operações aéreas de bombardeio nas áreas de Kosovo, dominadas pelas tropas sérvias, né? Então a gente tem a intervenção da OTAN, né, que teve apoio aí dos Estados Unidos e começa a bombardear mesmo para que as tropas sérvias comecem a desocupar essa região, tá? Aí, pessoal, em junho de 99, o governo iugoslavo assinou um tratado de paz para retirar suas tropas e permitir o controle por tropas da ONU, tá? Então houve um acordo e eles firmaram e aceitaram que a partir de 99 as tropas da ONU pudessem ocupar esse território. Em 2008, efetivamente, Kosovo se declara independente, tá? Então ela é reconhecida nesse momento pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. Até 2018 era reconhecido por 118 países. Mas não houve o reconhecimento ainda de algumas regiões. A Sérvia, né, que é a maior interessada, porque Kosovo fazia parte, né, da região da Sérvia. A Rússia e China, né, que apoiam a Sérvia, né, também não reconheceram Kosovo. Espanha, Romênia, Chipre, Grécia, Eslováquia, né, inclusive o Brasil, tá? Porque eles não reconhecem essa independência de Kosovo porque ela foi feita unilateralmente, né? Não teve um acordo com a Sérvia, não teve uma situação que definisse isso, então muitos países não aceitam, tá? A tendência é que isso possa ocorrer, né? A Sérvia possa aceitar a independência de Kosovo, porque a Sérvia demonstra interesse em fazer parte da União Europeia, aquele bloco econômico que a gente vai tratar na próxima semana, né? Porque esse bloco ele traz muitos benefícios para aquele país que é integrante. Então, uma das condições para a Sérvia se integrar ao bloco econômico é que ela aceite a independência de Kosovo, né? E uma vez que ela fizer isso, outros países devem também seguir o mesmo caminho. A Rússia, ela prefere não aceitar, né, não reconhecer
a independência de Kosovo, porque ela tem algumas regiões na mesma situação, tá? Tentando ali sua independência, como a região da Crimeia, e eles são contrários a isso, tá? Então envolve um monte de questões aí. Esse assunto vocês vão aprofundar na disciplina de história, tá? Mas o que a gente precisava passar para vocês em geografia é essa mudança de territórios constante, né? Os conflitos que ocorrem por causa dessas mudanças de território aí envolvidas, e demonstrar também para vocês que na parte oriental ela apresenta esse desenvolvimento um pouco inferior, né, relacionada à parte ocidental, muito em decorrência a todo o período, né, que ocorreu o socialismo, da economia planificada, né, que as empresas não tinham concorrência, então não se desenvolviam, a maioria da população tinha emprego, né, mas a gente não tinha um grande desenvolvimento, tá? Então era isso que eu queria demonstrar. E também vou deixar mais um exercício aí para vocês treinarem, né? Porque a gente aprende muito quando está desenvolvendo, fazendo as tarefas. Então, o exercício vai das páginas 76 e 77 do livro didático, tá? Então, façam esses exercícios. Depois a professora vai gravar uma videoaula corrigindo esses exercícios aí para vocês, tá? Então, até semana que vem. Beijos, ótimo final de semana para todos.